Olá, tudo bem? Meu nome é Peter, eu estou aqui em nome da W12, hoje sou diretor de novos negócios e a ideia desse vídeo é a gente falar do seu planejamento de 2017. Fizemos ano passado uma versão do planejamento 360 graus para academias de ginástica, estúdios de personal, box de crossfit ou estúdio de pilates. Qualquer coisa que seja envolvida com fitness, a gente gostaria de bater um papo um pouco, porque a gente acredita que o momento é propício para a gente falar do seu planejamento de 2017. Se você ainda não pensou, não tenha problema. A gente vai aqui falar um pouquinho sobre o planejamento de 2017 e dar para você algumas ideias para você planejar o seu ano. Eu também sou operador de academia de ginástica, tenho uma unidade de negócio e eu sei o quanto é difícil a gente tirar do papel nossas ideias. Eu espero que essa nossa conversa ajude a você realmente ter um ano de 2017 muito diferente de 2016, ok? Vamos lá. Estamos aqui no final de 2016 e sabemos que esse ano de 2016 e o ano de 2015 foram anos muito complicados para o nosso setor. Muitas academias, às vezes, que fizeram um planejamento, tiveram muita dificuldade em executar os seus planos. O mercado realmente sentiu essa crise e o nosso setor foi fortemente atingido junto com outros setores da nossa economia. Só que acredito que 2017 vai ser um pouco diferente. Acredito que o seu planejamento, neste ano, a chance de acontecer é muito maior. É claro que depende de você, líder, de ter um pulso forte e uma atitude realmente positiva para conseguir planejar e executar as suas tarefas, mas a gente vê no mercado muitas academias já reagindo e já respirando um novo ar. E nada mais propício do que a gente falar de planejamento. Acho que o momento é certo, se você ainda não montou o seu planejamento, acredito que isso possa bastante te ajudar bastante mesmo. E a ideia é justamente que seja um planejamento simples, não tem por que ser complicado. Nosso negócio, às vezes a gente quer complicar demais uma coisa que tem que ser simples. Eu também tenho uma academia de ginástica, como eu já disse. E eu sempre usei essa planilha e sempre usei este planejamento para montar as minhas ações e sempre tive muito sucesso. E eu quero compartilhar com você um pouco dessa ideia de planejamento. Eu acredito que dentro de uma academia a gente tem aqui 4 grandes áreas para trabalhar e para planejar. E eu vou entrar no detalhe de cada uma dessas áreas, desses 4 grandes pilares, né? Junto com esses pilares, junto com essa explicação que eu vou dar, eu vou te compartilhar uma planilha que vai ajudar você a executar tudo isso dentro da sua academia ou do seu negócio. Perfeito? Então vamos começar aqui um pouco com a introdução do que a gente vai encontrar nessa planilha. Se você tem uma academia, um box de crossfit ou um estúdio de pilates, vai servir perfeitamente para você. Então o que eu acho que é importante planejar dentro de uma academia de ginástica, tá? Primeiramente, eu gostaria de falar da área comercial. Sabemos, acho que não só no nosso segmento, a importância da área comercial dentro do nosso negócio. E quando a gente fala em área negocial, eu recomendo que a gente tenha 3 tipos de pensamento, ou pensar em 3 variáveis dentro da área comercial. Outra coisa que eu queria deixar também bem claro, que isso aqui nada mais é do que uma opinião minha, que eu já compartilhei com alguns operadores que gostaram de usar essa planilha e que eu estou compartilhando com você. Eu não tenho nenhum livro, não tenho nenhum guru ou nenhum expert por trás disso, realmente é uma experiência viva do que eu vivo e que eu acho que eu posso compartilhar com vocês e ajudar vocês nesta hora que é muito importante de planejar. Se você já está vendo esse vídeo neste momento, ou seja, em novembro ou dezembro de 2017, de 2016, é o momento certo para você colocar tudo isso no papel, certo? Vamos lá. Quando a gente fala da área comercial, eu acredito aqui em 3 grandes coisas. A primeira coisa se chama prospecção. O que seria prospecção? Prospecção são os canais que você vai conseguir comunicar com o seu cliente. Então é você estudar exatamente aonde você vai estar para promover a sua academia, né? Então, Facebook, anúncio às vezes de uma revista local, você vai fazer uma panfletagem. Isso é para você estudar os canais, né? Aonde você vai estar com o seu negócio, onde você vai promover a sua academia. Quando você já sabe, já tem claro praticamente os canais, depois eu vou te ajudar a você realmente planejar os canais de atuação do seu negócio com a planilha, você vai entrar num outro negócio que é como você vai promover, certo? Que são as promoções. Então é muito importante que você tenha claro o que você vai oferecer para atrair o cliente e onde você vai oferecer. É o que e o como, certo? Isso é muito importante você ter claro.
Às vezes a gente vê algumas academias, por exemplo, fazendo uma campanha de externa, vamos supor. Venha para a academia e ganhe um tênis, por exemplo. E sabe como ele divulga? Ele divulga esse tênis num cartaz dentro da loja dele ou dentro da academia dele. O que acontece? Tem um cliente lá que entra e olha e fala, opa, eu sou cliente, eu estou aqui dentro e você está dando um tênis para o meu cliente que está vindo de fora. Então você precisa entender muito a diferença entre prospecção e promoção, porque elas são diferentes. Às vezes você tem uma baita promoção, uma coisa muito bacana que você está divulgando no lugar errado, ou vice-versa. Você tem um lugar muito bacana para explorar e a sua promoção não é tão boa ou não está falando tanto com aquele público. Quando a gente fala aqui, eu quero que você pense em públicos externos e públicos internos, que isso faz toda a diferença. É isso que eu acabei de falar. Às vezes você precisa ter uma campanha de renovação diferente de uma campanha de atração de novos clientes. Então a gente vai falar um pouquinho isso na planilha. Outra coisa que eu gosto muito de trabalhar na área comercial é a questão do I de incentivo. Eu não sei se você já trabalha isso com o seu time ou com a sua equipe comercial, mas tente planejar e coloque uma meta para o seu time e que se vocês alcançarem, você vai fazer o mesmo incentivo, às vezes, de um cliente que vai comprar o seu negócio. Isso funciona muito bem. Coloque seu time jogando junto com você. Isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, estabeleça uma meta de negócios no primeiro trimestre e estabeleça que se você bater aquela meta, vamos todo mundo fazer uma viagem, por exemplo. Coloque o seu time engajado e promova também o seu próprio negócio para o seu time. Isso faz uma baita diferença e eu vejo as academias trabalhando isso de uma forma muito pontual. Quando você coloca isso num plano de ação, um planejamento, você consegue realmente pensar nisso todos os meses e trabalhar isso de uma forma muito mais estruturada. Uma ação fala com a outra. Então você tem incentivos muito grandes de vendas, automaticamente o seu time também ganha. Então você consegue correlacionar essas coisas e não trabalha de uma forma pontual. Não fica aquela coisa no dia 20 eu não vendi nada, que você chama o seu time e fala assim, se a gente bater a meta daqui até o dia 30, você vai fazer alguma coisa. Isso são pílulazinhas que não funcionam. Se você realmente trabalhar de uma forma planejada, isso faz toda a diferença. Então quando a gente fala de planejamento, eu acho que a área comercial, é óbvio, ela é muito importante. Uma outra coisa muito importante nas academias, que eu acho que tem tudo a ver com a retenção, é a área de eventos. Isso é uma ferramenta que eu uso no meu negócio hoje, que também faz toda a diferença. E quando a gente fala em eventos, eu também gosto de sempre planejar em 3 esferas de eventos. Os eventos internos, os eventos externos e os eventos de mercado, que eu chamo. Eu acho que nos eventos talvez aonde a gente consiga transmitir para o nosso membro, ou transmitir para o nosso time, para os nossos clientes, quem de fato a gente é. Então quando a gente fala de eventos internos e externos, internos nada mais é do que promover suas aulas. A gente tem uma empresa no grupo que chama Les Mills, eu costumo dizer, eu aproveito muito os lançamentos das aulas da Les Mills para ajudar a atrair esse cliente e reter esse cliente. Então você trabalhar esses clientes internos, esses eventos, e nada melhor do que você programar. Então você sabe que você vai fazer festa junina, você sabe que você vai fazer festa de Halloween, você sabe que você talvez vai fazer o Dia dos Namorados, talvez você já sabe, você sempre faz todo ano. Então planeje, pense nesse evento já. Coloca isso no seu plano de ação para saber, para você fazer uma festa junina muito bacana em junho, quando que você precisa começar a planejar essa festa junina para você ter o máximo de retorno. A gente consegue vender muito com os eventos. Então quando a gente fala de eventos internos é isso. Eventos externos é que tipo de eventos que você pode promover para atrair gente que às vezes não está na sua academia. Então a gente vê muito grupo fazendo hoje, às vezes uma corrida, você levando o pessoal para fora ou trazendo, você eventos fora das suas 4 paredes que pode fazer uma grande diferença para o seu negócio. Também isso tem funcionado muito bem com a gente aqui, esse tipo de evento. E eventos de mercado, o que são eventos de mercado? É eventos que você e o seu time participam e são importantes para o seu negócio. Ou seja, são os eventos que são importantes para você, líder, e para a sua equipe. Que eventos que é bom você participar? Cito alguns exemplos. A gente tem uma feira, por exemplo, que chama IRSA, em setembro, organizada pela Fitness Brasil. Você já veio nessa feira? Participou dessa feira? Existe a IRSA dos Estados Unidos também, que é a maior feira do mundo de fitness, é onde tudo acontece. Você já participou dessa feira? Já se programou para ir?
Que tipo de evento que o seu negócio precisa, que o mercado oferece, que você precisa frequentar para fazer a diferença do seu negócio? E faço uma provocação também aqui. Que tipo de eventos que o seu mercado não frequenta, como a IRSA, e que poderia fazer toda a diferença no seu negócio? Porque às vezes a nossa fonte de eventos é uma fonte só que a gente conhece. A gente acredita que é um curso de ginástica, a gente acredita que é um curso de gestão voltado para academias, mas às vezes não é. Às vezes você precisa aprender outras coisas para o seu negócio e buscar outros eventos que façam toda a diferença. Então, pesquise o calendário, pesquise o que a sua academia precisa e que tipo de evento o que ela precisa está ofertado no mercado. Tem muita coisa bacana e se planeje para ir. Dê o primeiro pulo, seja a primeira pessoa que vai atrás desse conhecimento e traga para o seu negócio, que faz toda a diferença. Então assim, eu já tenho todo o meu calendário do ano que vem planificado e todos os eventos que eu quero frequentar aqui no Brasil e no mundo. Por quê? Porque você realmente começa a se planejar para uma coisa que você precisa. Então isso também faz toda a diferença no seu negócio numa academia de ginástica. O outro grande módulo são os investimentos. Isso daqui eu acho que é onde a gente perde o nosso maior controle. A gente não planeja o investimento que a gente precisa fazer. Geralmente a gente planeja quando um concorrente às vezes faz um movimento e a gente fala, nossa, ele comprou, eu vou comprar. Né? Eu estou perdendo cliente, então sinalizou que eu estou perdendo cliente e aí eu vou lá e preciso comprar um negócio novo, ou preciso me movimentar antes do meu concorrente. Seja você o precursor da sua mudança. Seja você a pessoa que vai planejar exatamente os seus passos do ano que vem. Então, quando a gente fala de investimento, eu também gostaria de trazer 4 letrinhas para você pensar. O primeiro investimento que eu acho que você precisa colocar no seu radar é inovação. E aí queria dizer o que é inovação. Inovação não necessariamente precisa ser gasto. As pessoas acham que inovar é comprar uma esteira nova. Você está errado. Comprar uma esteira nova, o mercado inteiro compra. Inovação é ruptura. Inovação é você fazer uma coisa diferente que você faz hoje, que você vê que está prejudicando o seu negócio ou que não está 100% potencializado. Então a inovação é uma forma diferente de você fazer negócio. Então planeje, se você vende, faz aquele tour igual há anos, será que não é hora de você inovar o seu tour? Se você tem o mesmo site da sua academia há anos, será que não é uma hora de você ver se o seu site está sendo realmente eficaz? Talvez no seu site você precisa fazer um investimento. Mas inovação não significa pôr dinheiro no bolso, é usar a sua criatividade para encantar o seu cliente e fazer alguma coisa diferente. Então se você colocar isso no radar agora, o que você pode fazer o ano que vem em relação a fazer alguma coisa melhor, tenho certeza que você vai encontrar uma coisa que pode mudar muito o seu negócio. Outra coisa que a gente não pode esquecer e hoje a gente não pode negar é o papel da tecnologia do seu negócio. Tá? Então esse T é de tecnologia. Eu estive esse ano na IRSA, nos Estados Unidos, e nunca falou-se tanto de tecnologia. A tecnologia hoje é um aliado das principais operações de academias do mundo. Se você não gosta da tecnologia, sinto muito, você vai ter que gostar. Você vai ter que colocar tecnologia dentro do seu negócio. Você só vai conseguir encantar o cliente a partir do momento que você tem a tecnologia atrelada. Seja para entregar um trabalho artesanal, um mega atendimento, seja para você ter um autosserviço ou um serviço de atender muita gente no mesmo espaço físico. Então assim, a tecnologia ela é e deve ser uma aliada. Se você não tem tecnologia no seu negócio, você está atrasado. Então pensa nisso. Se você não tem um aplicativo para a sua academia, pense em ter. Se a sua prescrição de treino ainda cospe um papelzinho de uma impressora térmica, que às vezes o pessoal acha que a impressora térmica é bárbara, não é mais. Hoje o seu treino já está dentro do bolso do seu cliente em alguns aplicativos. E tem grandes redes ainda que não tem um aplicativo muito bom ainda. Então você tem talvez uma oportunidade de colocar no seu negócio um novo negócio. Se a tecnologia não joga a favor do seu time, não joga a favor do seu negócio, tome cuidado. Porque se você perder tempo com tecnologia, você está perdendo tempo com uma coisa crucial. Você está tirando tempo do seu time e tempo de você como líder fazendo um trabalho operacional que às vezes a tecnologia pode te ajudar. Eu acredito que em um futuro, por exemplo, muito próximo, as empresas que não têm tecnologia dentro do seu negócio, por exemplo, se você tem uma quadra e a quadra está iluminada e não tem ninguém jogando, muito provavelmente esse negócio não vai existir porque você está perdendo muito dinheiro
com aquela luz acesa. Então são coisas pequenas que hoje fazem uma grande diferença. Então olhe para o seu negócio e entenda como que está a tecnologia do seu negócio em relação à entrega do seu serviço. Porque tem muita coisa legal no mercado, muita coisa disponível que você pode colocar com baixo custo e que vai fazer uma baita diferença no seu negócio. Só trocar equipamento, hoje, já não faz a mínima diferença para o seu sócio. Se você pôr uma esteira nova, a não ser que você tenha uma esteira muito ruim, pode fazer uma diferença, mas não é o que vai fazer a diferença para o seu cliente. Então, anote isso, coloque a tecnologia, seja ela qual for, para te ajudar. Tá? O C, quando a gente fala aqui em investimento, é em capacitação. Acredito que esse ano, de muitas dificuldades, a gente teve que trabalhar muito. Eu tive que trabalhar muito e talvez a parte de capacitação foi a parte que eu menos investi. Mas é capacitar você, a sua equipe, então é investimento. Eu acredito que se você pegar seu time e você saber para onde você quer levar o seu negócio, é você saber que tipo de capacitação que o seu time precisa. E não necessariamente você vai encontrar essa resposta dentro do nosso segmento. Então, às vezes você precisa aprender a falar em público, às vezes você precisa fazer uma apresentação diferenciada, às vezes você precisa de um professor que tem uma desenvoltura teatral diferente. Então, às vezes não é só capacitação dentro do nosso segmento, mais do mesmo. Mas busca capacitação para fazer a diferença do seu negócio e programe isso. Porque, assim, às vezes você tem um curso excepcional começando agora em janeiro, por exemplo, e você não planejou. Então, pare para pensar um pouco o que tipo de capacitação, que tipo de preparação o seu time precisa. E quando a gente fala aqui em M, a gente está falando em manutenção. Aí você me pergunta, eu preciso ter investimento para fazer manutenção na minha academia? Sim, só que essa manutenção não é a manutenção que você está pensando. A manutenção que eu digo aqui não é manutenção de esteira, manutenção da infraestrutura, isso eu acho que é uma coisa já básica. Se você não tem isso, dificilmente você vai estar no mercado. Quando eu falo de manutenção aqui, é para você pegar o que você faz muito bem e manter. Então, por exemplo, se você tem uma equipe comercial de alta performance, isso é muito bom, que tipo de investimento você vai fazer para manter essa equipe muito boa? Porque a partir do momento que você considerar que ela é muito boa e não olhar mais para ela como um investimento que você precisa fazer para mantê-la, muito provavelmente você vai perdê-la. Então pega todos os pontos que você acha que o seu negócio é imbatível e invista para continuar imbatível. Porque tem gente do lado olhando, tem gente do lado copiando, a informação hoje corre de uma velocidade nunca igual na história. Então, assim, seja mais bom, desculpa a palavra, né? Seja muito bom, muito melhor no que você realmente é bom. E invista nisso para manter. E a última, quarto pilar aqui, encerrando para a gente entrar já na planilha, eu quero falar de líder. E o ano passado, quando eu trouxe essa planilha, eu só trouxe uma letrinha para o líder, que é o A. O que é o A? É ação. Turma, nada adianta você fazer um planejamento aqui maravilhoso, muito bom, detalhado, criativo, com o seu time envolvido, todos os eventos descritos, todas as campanhas promocionais muito bem desenhadas, ótimos canais para você divulgar, todos os investimentos planificados, se você não fizer. Ideia sem ação, todo mundo já sabe que é nada. Então não adianta nada. Então tem ação, turma. E esse ano eu vou pedir para você mais uma coisinha, que é o F de fé. Saímos do limbo. O mercado está próspero novamente. Temos clientes nossos crescendo novamente, entusiasmados, empolgados por que vem por aí. Então tem ação e fé, que com certeza esse planejamento vai ser chave para você bater todos os seus objetivos e bater todas as suas metas. Agora a gente vai entrar um pouco na planilha, que eu vou explicar como que você consegue colocar dentro de uma planilha para você ter uma visão sistêmica de tudo isso. Para você conseguir depois de pegar essa planilha, a gente vai mandar num formato que você consiga imprimir num formato de pôster e você vai colocar isso na sua sala e no seu escritório para você saber exatamente como você planejou. Ok? Vamos lá, que eu vou te explicar um pouco a lógica dessa planilha. Vamos usar alguns dados da sua academia para poder planejar esse ano de 2017 e você vai ter uma visão bem sistêmica e bem simplificada do que você precisa fazer. Vamos lá? Então agora vamos para a planilha. Aqui vocês estão vendo um overview um pouco dela. Eu vou tirar um pouco do zoom aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Mas ela nada mais é do que um painel sistêmico
para a gente abordar aqueles pilares que a gente acabou de falar, tá? Então eu vou explicar um pouquinho como que ela funciona e quais os dados que você precisa preencher aqui para você ter o seu planejamento pronto. É uma forma muito simples, muito rápida e didática para você realmente conseguir armar e montar o seu planejamento, tá? Então eu vou dar um zoom aqui, só para vocês visualizarem um pouco melhor, tá? Então a ideia aqui, planejamento 2017, aqui você vai colocar a sua academia, então vou colocar aqui um exemplo, academia do Peter, por exemplo, para você dar uma olhada. E a gente vai começar. A primeira linha, óbvio, a gente tem aqui mês a mês aberto, então janeiro a dezembro de 2017, para você ter um pouco a visão aí mensal, né? Ela serve aí justamente para você planejar mensalmente a sua academia. E a gente tem na primeira linha o que eu gosto de chamar de características do mês. O que é a característica do mês? É a personalidade daquele mês, né? A gente sabe, eu gosto de descrever esse mês. Então, se você fosse descrever um mês, o que é esse mês? Né? Eu gosto que ele tenha um pouco de personalidade. Né? Como que é o mês de janeiro para você? É um mês que você está empolgado, que você está entusiasmado? Ou é um mês mais borocochô, vamos dizer assim? É um mês com menos... que te dá menos entusiasmo, é um mês mais preocupante. Então eu costumo descrever dentro de cada mês, eu já fiz o exercício para mim, eu vou compartilhar com vocês, se vocês quiserem usar a minha descrição de cada mês, sinta-se à vontade, mas se vocês quiserem adicionar alguma informação, também é para vocês adicionarem aqui. Então para mim, o ano de janeiro eu estou descrevendo e dando uma personalidade para ele, para mim entender um pouco a energia deste mês. Então é um ano novo, vida nova, dúvidas de fim de ano. A gente tem baixa frequência na academia, mas a gente tem muita procura de venda, então tem muita gente que fez aquela promessa de ano novo e que quer começar a treinar, então que busca a sua academia no mês de janeiro, aqueles que voltaram de férias, né? Tem a compra de impulso do cara falar agora eu vou treinar, agora eu vou me exercitar, então isso conta bastante. É um mês de verão, né? E a gente é um país que a gente sabe a importância do verão no nosso negócio ainda, né? Então, assim, na minha visão, eu estou descrevendo aqui um mês, é um mês também que eu considero também um mês um pouco complicado de você tirar o dinheiro do cliente, porque é um mês que ele gasta muita coisa, às vezes com IPTU, com IPVA, são coisas que se concentram no início do ano, então isso pode prejudicar um pouco o poder de compra do nosso cliente. Mas é um mês que eu gosto de descrever e aqui estão descrevendo praticamente todos os meses. Então eu tenho isso aqui descrito para vocês. Sintam-se à vontade de usar, óbvio. A ideia é que eu vou dar essa planilha bem pronta, do jeito que vocês estão vendo aqui. E aí, se você quiser usar, você usa. Se você quiser incrementar ou tirar, você tira, tá? Mas eu acho importante ele ter personalidade para mostrar energia para você, se é um mês que você precisa acelerar, se é um mês que você precisa ter calma, ou se é um mês que você precisa tirar o pé e deixar ele passar. Eu também gosto de descrever os feriados. A gente sabe que os feriados representam muito o nosso negócio. Um feriado emendado, numa quinta-feira, por exemplo, que você emenda uma quinta e uma sexta, praticamente você perde um quarto do seu mês, né? Um quarto do seu negócio, porque o cara não vai para academia, ele não compra academia. Então a gente sabe que isso é preocupante. E eu também gosto de descrever os feriados, porque os feriados podem dar para a gente alguns insights de campanhas. Então, por exemplo, já vi várias campanhas muito legais de carnaval, né? Então é você descrever todos os... Tiradentes, acho que não, talvez é só um evento que tira, mas é difícil você ter um mote promocional nesse negócio. O Dia do Trabalho, Corpus Christi, Revolução, né? Que a gente está falando no caso aqui de São Paulo, né? Então é você conseguir descrever e aí coloca os feriados importantes da sua cidade aqui, porque também você pode criar ter algum tipo de ideia para explorar melhor esses feriados e fazer do limão a limonada. Se é um feriado que vai cair no meio e que vai prejudicar, por exemplo, um carnaval da vida, faça um grande grito de carnaval, faça uma promoção que promove isso, que você estimule o seu time, por mais que seja um mês curto, por exemplo, que é o mês de fevereiro, por ter menos dias e ser o carnaval, ser um feriado extremamente importante e tradicional no nosso país, é um mês que eu costumo ter muitas vendas. Por quê? Porque a gente explora muito esse tema do carnaval. Então a ideia é que você descreva aqui praticamente todos os seus feriados. E feriados e datas especiais, né? Na verdade ele faz o mesmo papel do feriado, mas são datas especiais. Por exemplo, Páscoa, isso se torna um feriado, mas, por exemplo, Dia das Mães não é um feriado, porém é um dia extremamente importante, onde o varejo, por exemplo, no nosso país, acho que não sei se no mundo, depois do Natal é onde a gente mais vende, né? É onde o varejo mais vende. Então, será que a gente não consegue ter alguma ideia de campanha? Se a gente não consegue ter alguma campanha de relacionamento para trazer, às vezes, a mãe dos seus alunos? Eu não sei qual que é o perfil do seu negócio, mas a ideia é que você descreva aqui as datas especiais que podem criar um mote para você, na hora que você for pensar aquele mês, de criar, às vezes, uma ideia
baseado às vezes numa data especial para você conseguir promover o seu negócio ou promover uma retenção no seu negócio. Então a gente descreve aqui Dia das Crianças, Dia dos Pais, são datas importantes aí que a gente coloca. E aí às vezes a sua cidade tem uma festa ou algum festival ou alguma coisa que é muito importante. Então é legal você também colocar aqui, porque às vezes você pode explorar esse aniversário, por exemplo, da sua unidade, né, do seu negócio. Não sei se você costuma comemorar, mas se o seu cliente já espera isso, coloca aqui, então aniversário da unidade. Então são coisas que ajudam você a ter ideias de insights para você conseguir promover o seu negócio. Logo em seguida, eu crio um comparativo aqui, ó, dias úteis de 2017, né? A gente está falando aqui, e dias úteis de 2016. Qual que é a ideia desse comparativo? A gente sabe o quanto é importante os dias úteis no nosso negócio. Infelizmente, quando a gente tem um feriado, por exemplo, que cai numa quinta-feira ou numa terça-feira, praticamente você perde um quarto do seu mês em relação a vendas, né? Isso se você não se planejar. Mas quem não se planeja simplesmente deleta aquela data ou aquela semana do calendário e não promove mais nada, né? Então aqui é importante, a gente trouxe aqui para você, eu não estou considerando o sábado na minha conta, porque eu não considero o sábado como um dia útil, por mais que ele seja a nível bancário, a nível de pagar, por exemplo, salários na CLT, ele é um dia útil, eu não considero porque é um dia, no meu negócio, muito fraco de vendas. Eu não vendo muito bem no sábado, não vendo muito bem no domingo, então eu prefiro excluir esses 2 dias e o que vier desses 2 dias é lucro. Mas todas as contas que eu faço, e às vezes a gente fala, pô, precisamos vender 100 planos por dia, é legal você pegar esses 100 planos por dia e dividir pelos dias úteis que você tem. E às vezes vai ver que isso é totalmente inviável, né? Ou que você precisa realmente pensar diferente. Então a ideia é você ter um comparativo, né? Aqui, por exemplo, em janeiro, em 2017, a gente vai ter 22 dias úteis, né? E a gente teve em 2016 20 dias úteis em janeiro, certo? Então o que acontece? Aqui você vai falar de 2 dias. 2 dias são 10% a mais. 10%, gente, é dia pra caramba, né? Às vezes pode parecer pouco, 2 dias a mais, mas faz toda a diferença, entendeu? É 10% a mais de possibilidade de dias praticamente que você ganha dentro de um mês para fazer negócio. Então a ideia eu trouxe aqui para vocês um comparativo dos 2 anos, como eu disse, não considerando sábados, né? Só considerando feriados, tirando sábados, domingo e feriados do seu calendário para você ter realmente uma visão do seu mês. Eu gostaria de chamar a atenção para esse mês de abril, por exemplo, né? Então, quando a gente vem aqui nos dias úteis de 2017, a gente vai ter 18 dias úteis em 2017, em abril, que já é um mês muito ruim, pelo menos para mim, né? É um mês muito fraco de venda, volume baixo de venda, não tem nenhum atrativo muito grande. Então, assim, e a gente vai perder 2 dias em relação ao que a gente tinha em 2016. Então, é um mês para se preocupar. E aí existem gestores que preferem, neste momento, fazer um investimento pesado para evitar a queda, ou seja, para essa queda ser menor, ou seja, a gente tentar manter o volume de vendas, né, o volume de negócios alto, e a gente tem perfil de gente que fala assim, já sei e já vi que abril vai ser muito ruim. Então, vamos aproveitar esse mês e fazer um gargalo aqui, deixar realmente ele ser ruim, potencializar bastante março e se preparar bastante para investir nos próximos meses, por exemplo, em maio, né? Então depende muito do seu perfil e da sua estratégia. Tem gente que prefere investir pesado para ficar muito melhor nos meses bons, tem gente que prefere investir pesado para não ser tão bom nos meses bons, mas evitar essa barriga nos meses ruins. Então depende muito do seu perfil e aqui é bom que você consegue ter uma visualização. E eu sinalizo com cor, com meses, baseado na característica do mês, na quantidade de feriados e de dias úteis, eu coloco uma cor que é verde, vermelho ou amarela, para classificar para mim a minha percepção daquele mês. Ou seja, o mês de janeiro aqui eu coloquei como verde, que verde eu considero como um mês bom. Vermelho é um mês preocupante, é um mês talvez que eu preciso me preocupar, que eu considero um mês ruim. Então isso vai depender muito do seu negócio e da sua percepção do mês, ok? E como a gente tem 12 meses aí no ano, talvez, e tem 3 cores, né? Verde é muito bom, amarelo é um mês que não é tão bom, mas também não é tão ruim, é um mês na média, e vermelho é um mês para você tomar cuidado, talvez você consiga colocar aí 4 meses de cada cor, né? Ou não precisa ter essa regra
necessariamente, entendeu? Às vezes você tem realmente 6 meses que são muito bons, os 6 meses são verdes e vamos embora, vamos para cima. Se você realmente tem um pouco de dificuldade, tenta classificar isso, porque visualmente depois quando você vê essa planilha, você vai entender se aquele mês é um mês para se preocupar ou se é um mês que, putz, se tudo correr bem vai ser muito bom, né? Então, por exemplo, aqui no mês de janeiro, usando esse esquema das cores que eu estou falando para vocês, você vai ter uma ideia, uma noção de que é um mês bom, né? Quando você vem, por exemplo, um mês aqui de abril que eu estou te falando, está tudo vermelho, ou seja, é um mês que a estratégia aqui precisa ser muito bem pensada e tende a ser um mês ruim. Então isso você consegue já ter essa visão agora. A gente nem entrou em 2017, você já está vendo que pode ser um mês problemático para você, tá? Então aqui, primeira percepção, que a gente está falando de dias úteis, e aí a quantidade de negócios de 2016. Aqui eu vou pedir para vocês preencherem manualmente o volume que vocês tiverem de renovação e de planos novos. Então, por exemplo, no meu caso aqui eu tive 90 contratos. Uma parte renovação, uma parte alunos novos e coloquei isso mês a mês. Então em janeiro eu tive 90, né? Em fevereiro eu tive 50, em março eu tive 10, né? Isso aqui é um exemplo hipotético para trazer para vocês, mas a ideia é que você preencha exatamente o volume de negócio que você teve dentro de cada mês aqui, tá? Essas cores que você está vendo nesta coluna, essa planilha está travada para você não mexer, ela vai calcular e vai colocar essas cores automaticamente para você. Ou seja, conforme você informar o volume de negócio que você tem, ela vai informar para você se é um mês amarelo ou se é um mês verde ou vermelho. Então ela vai exatamente dar essa posição para você tomar sua decisão. Isso não é o seu feeling, como é aqui em cima, né? Que a gente falou nos dias úteis aqui, pedir para você preencher e pintar essas células da forma que você considerar. Aqui não, aqui vai preencher automaticamente pelo volume de negócio que você tem. E embaixo também eu vou ter um cálculo à base 100. O que é um cálculo à base 100? Eu vou pegar o seu mês e vou ver o mês que você teve maior volume de negócio e nesse mês a gente vai considerar que esse mês é um mês 100%. O que significa? Que esse é o máximo de vendas, teoricamente, que você fez, né? Na verdade, que você fez ou que você vai fazer, quer mostrar que aquele mês é o mês a ser seguido. É o mês que você teve o maior volume de vendas no seu negócio. No meu caso aqui, como 100% aqui que vocês estão vendo na planilha, ele está exatamente embaixo de janeiro, porque foi o mês que eu mais vendi durante o ano inteiro de 2016. Então eu preenchi aqui e automaticamente essa planilha aqui de baixo, né, esse gráfico aqui de baixo, ele preencheu e se você for ver aqui, ó, por exemplo, eu vendi 90, eu vendi 50, 10. O mês de janeiro, que foi 90, foi o mês que eu mais vendi. Então automaticamente a planilha vai calcular para você qual que é o seu mês base 100. E o que isso significa? Que esse é o mês máximo de vendas que você vai ter. Ou seja, é o mês que você mais vai vender e é o melhor mês para você. Ele só quer sinalizar isso. Não significa que em 2017 você vai repetir isso. Pode ser que você venda muito mais em um outro mês e seja o maior mês. O que eu quero trazer aqui para você é mostrar para você que janeiro, se você for considerar o passado, é um mês que você tem mais volume de negócio. É um mês que talvez você tenha maior oportunidade de fazer negócio. Então, se você passar esse mês, por exemplo, de janeiro, e esse mês não foi tão bom como você esperava, toma muito cuidado, porque significa que no seu mês, que é o maior mês, você não foi tão bem. Então, assim, se os outros meses você foi pior, imagine como vai ser o ano para você, né? Ou se foi também um baita mês, você realmente teve uma baita oportunidade, foi um mês realmente que fez a grande diferença, ótimo, né? E se você conseguiu se superar em relação ao ano passado, isso significa também que nos próximos anos você vai se superar. Então esse volume de negócio, que faz esse cálculo à base 100, ele mostra para você quais são os seus principais meses e melhores meses para você, considerando o seu histórico de 2016, tá? Então assim, o que está mostrando aqui na planilha, você vai ver. O mês de janeiro foi o meu melhor mês, vamos ver o segundo melhor mês que eu tive, né? Nesse caso aqui eu tive 72, por exemplo, em junho, 72 também por cento do meu melhor mês eu fiz em agosto, ou seja, onde estão nesta academia, que é a academia do Peter, que a gente colocou aqui em cima, quais são os melhores meses em relação ao volume de negócio com base no que você fez? Janeiro, que é 100%, ou seja, junho, o que é junho? Que é 72%, e agosto, que é 72%. Então aqui nesses 3 meses foram os melhores meses que eu, Peter, na minha academia,
tive em 2016, que eu tive o maior volume de negócio. Ou seja, vamos cavocar um pouquinho nesses meses para entender o que aconteceu. E eu me lembro aqui na minha cabeça, foi um mês aí de Olimpíadas, a gente fez uma campanha de Olimpíadas aí muito forte e a gente concentrou ela, começamos em junho e acabamos ela em agosto, no meu caso, então foi uma campanha que começou em junho, a gente conseguiu atrair bastante gente, ela só acabou em agosto, perdão, que realmente trouxe para mim uma grande diferença e foi um pontapé e fez uma grande diferença no meu ano. Então, ou seja, esses meses significam que são meses muito bons. Ao mesmo tempo, é importante olhar os meses que eu tive um baixo volume de venda. Por exemplo, em março, que é um mês relativamente bom, nesse caso, foi o meu pior mês do ano. Ou seja, o que aconteceu em março que fez com que o meu mês fosse tão ruim ou tão fraco? Então a gente consegue enxergar aqui agora de uma forma que não é a sua percepção, em relação ao seu volume de negócio, que mês que você precisa ter uma estratégia mais agressiva, que mês você precisa ter uma estratégia menos agressiva, tá? E aí, diante dessas situações que eu coloquei aqui, eu gostaria que você concluísse se é um mês bom, se é um mês médio ou se é um mês fraco. E a gente volta para a percepção. Então você vai ver os dias úteis, você vai considerar o seu volume de negócio, você vai considerar os feriados e como é o mês, para você mesmo descrever se vai ser um mês bom ou vai ser um mês médio, né? Por que eu coloquei aqui mês de fevereiro médio? Por mais que eu tenha um volume muito baixo de vendas, ou médio de vendas, aqui na verdade no caso é médio, mas por exemplo, em março aqui, este mês de março para mim foi um mês muito particular, porque é um mês grande, é um mês, por exemplo, de retorno de férias, então muita gente volta de férias, é um mês bom de venda. Eu tive uma péssima venda em 2016, porém, eu tenho a percepção de que março é um mês bom. Historicamente, para o meu negócio, ele foi um mês. Então, por mais que sinalize para mim que é um mês ruim, né, que é um volume de ruim que eu tive em 2016, não significa que eu vou ter sempre uma má performance. Então, eu gostaria de considerar março como um mês muito bom para mim. Entendeu? Porque é um mês forte, é um mês de retorno de férias, é um mês de pós-carnaval, é um mês que todo mundo quer malhar, que acabou as férias. Tem aquelas pessoas ainda que dizem que o Brasil só começa depois do carnaval, então pode ser que tenha essa percepção, eu discordo, mas tem gente ainda que defende isso. Então pode ser um mês bom. Então você classifica um mês e você atua dentro desse mês, certo? E antes de a gente entrar no planejamento em si, eu vou pedir para você colocar suas metas aqui. Então, pensando no que você já fez em 2016, eu quero que você entre no seu sistema, se você tem um software bom, isso vai te passar. Quantos planos vencem na sua academia no mês de janeiro? Quantos planos vencem em fevereiro? Quantos planos vencem em março? E aqui eu quero que você divida o volume e a sua meta entre renovação e planos novos. Por quê? Eu quero que você divida, e muitas academias não fazem isso. Para evitar um pouco o que eu falei no vídeo anterior. Às vezes você pensa numa campanha muito forte de prospecção para trazer gente nova e acaba divulgando muito para gente interna. Ou seja, às vezes o número que você quer buscar, por exemplo, de meta, por exemplo, no meu caso aqui, a gente está falando na somatória das duas coisas que são 112 contratos novos, eu tenho um grande volume de alunos novos e um baixo volume de renovação. Por quê? No mês de janeiro, eu tenho poucos contratos para renovar. Então, ou seja, para mim ter um volume muito grande de vendas, eu vou ter um mês muito mais voltado para a prospecção de novos, se eu quiser ter um volume grande de negócio, do que um mês voltado para a renovação. E isso, se vocês forem observar aqui, inverte, por exemplo, em fevereiro. O que acontece em fevereiro na minha academia? Que eu preciso buscar 90 contratos aqui, porém eu tenho muito planos que estão vencendo em fevereiro. Então talvez a minha estratégia seja muito mais inteligente eu voltar a estratégia para o público interno, entendeu? Se às vezes eu não conseguir reter ele pelo atendimento, pelo engajamento, pela retenção, que às vezes acontece, eu preciso às vezes criar uma campanha interna. Por quê? O volume do meu mês de negócio aqui, por exemplo, em fevereiro, vai ser muito maior vindo de renovação do que vindo de aluno novo. Então talvez o foco da minha promoção tenha que ser para o aluno novo. Para o aluno de renovação e não para o aluno novo. E geralmente a gente não faz essa distinção, porque a gente não olha quando que o plano dos nossos clientes vai vencer. A gente simplesmente quer vender 100 contratos e não olha desses 100 contratos o que vai vir de renovação e o que vai vir, por exemplo, de aluno novo.
Então é importante que você busque no seu sistema isso já, porque a estratégia pode mudar. Às vezes você em fevereiro pode ficar quieto e não divulgar nada para fora e simplesmente fazer uma ação muito forte de renovação. Entendeu? Então isso é muito importante para você descobrir e saber o balanço do seu mês, que aqui 80% do seu negócio, da sua meta vai vir de alunos novos e 20% vai vir de renovação. Só que no mês de fevereiro vai ser o contrário. Eu tenho quase 60% vindo de renovação, então meu esforço precisa ser muito maior do que vindo de alunos novos. Então você vai fazer isso durante todo o ano, em todos os meses. E aí você vai ter realmente um painel sistêmico de como vai ser seu mês para saber o que você precisa fazer dentro de cada mês. Então a ideia é justamente você, que isso vai ser um cartaz grande, que você vai colocar na sua academia, e você vai ter visualmente, olhando isso, verde, amarelo e verde, uma visão muito clara de que meses que você precisa investir. E aí sim a gente vai para o plano de ação. Então pensando nesse mês de janeiro, por exemplo, que é um mês super forte de vendas, é um mês que eu preciso trazer muita gente de fora e pouca gente de dentro, ou seja, eu vou focar toda a minha estratégia, provavelmente, de promocional para clientes novos. Então, eu vou ser talvez muito mais agressivo em trazer cliente novo, e aí você precisa ver como você vai lidar com o cara de renovação, mas a ideia aqui é o que? Você descrever exatamente o que você vai fazer. No caso aqui, eu coloquei que eu vou dar uma campanha, por exemplo, de 20% de desconto para alunos novos, e também vou fazer isso para o cara de renovação se ele trouxer um amigo. Né? Então, você consegue fazer com que o cliente usufrua do mesmo benefício, né? Durante, aquela coisa, você consegue fazer com que o seu cliente está ativo usufrua do mesmo benefício de quem está entrando. Então, por exemplo, eu costumo fazer isso bastante nas minhas campanhas. Assim, o cliente interno ele precisa ser muito mais valorizado do que o cliente externo. Evitar o que acontece às vezes com operadora de telefone ou de TV a cabo, por exemplo, que a percepção do que você está vendo na TV da propaganda, às vezes é melhor do que o que você está pagando. Então é importante você sempre distinguir, né, o que é a campanha que você vai fazer para a nova, como que você consegue também beneficiar a renovação. Ou simplesmente ignorar isso. Eu coloco esses dois pontos porque eu acho muito importante o que você vai promover, você deixar aqui bem claro, e para os dois públicos que você está trabalhando, que eu coloquei lá naquele flip chart entre E e I. O que você vai fazer externo e o que você vai fazer interno para você evitar o aborrecimento do seu cliente. Quando você entra em prospecção, aqui eu também, em relação à planilha do ano passado, eu quebrei em duas colunas, porque eu acho que o digital veio para ficar também. Então, se você não está fazendo nada no digital, você está perdendo uma baita oportunidade. Então, a ideia é de você, o que você for promover, que é o mote da sua campanha, em que canais você vai divulgar digitalmente e em que canais você vai divulgar offline. Você vai fazer um folheto, você vai fazer um cartaz, você vai colocar isso no seu site. Então, você conseguir dentro do universo aqui digital o que você vai fazer para promover a sua ação promocional e o que você vai fazer offline. Vai fazer um folheto, vai fazer uma panfletagem, vai fazer uma parceria com o restaurante ou com a farmácia da sua região. Então é você conseguir já pensar e planificar isso. E a ideia é que você faça isso ao longo de todo o ano, tá? Por quê? Demora um pouquinho para fazer, mas você consegue saber quando você precisa startar, o que você precisa fazer. Então a ideia é você conseguir pensar sistemicamente todo ano, baseado em todas as informações que você carregou aqui em cima de cada um dos meses. Vamos mais para baixo? A ideia dos eventos que eu falei, né? Os eventos de unidade e os eventos de mercado. Então você conseguir colocar aqui dos eventos de unidade os internos e os externos, né? Então você vai promover o que de evento? Então grito de carnaval, aulas de spinning, você vai fazer alguma ação em alguma escola, né? Que tipo de evento que você vai promover? Lançamento do Body Combat, por exemplo, promover uma competição do Evo Training, que é um aplicativo nosso que a gente tem. Então, se você quiser promover isso, você consegue fazer uma competição totalmente online dentro do aplicativo, entendeu? Que isso é bárbaro, o negócio de gamificação que veio para ficar. As coisas que mais crescem hoje no mercado são coisas que estão atreladas à gamificação e você bonificar o seu cliente conforme ele usa. Tanto o Evo como o Evo Training tem isso já dentro do seu DNA, então você consegue promover isso dentro do próprio software e do próprio aplicativo. Né? Então é você colocar e promover todos os eventos que você quer fazer, lançamentos da Body Systems, etc. E eventos de mercado, eu coloquei alguns aqui. Por exemplo, isso é dos Estados Unidos, eu acho importante. A gente tem a FIBO na Alemanha. Então, são aqueles eventos que você acha que você é importante participar e a sua equipe participar. Né? Eu trouxe alguns exemplos aqui que eu conheço, mas a ideia é que você consiga
vê o que você precisa e vai atrás da internet, onde tem cursos, por exemplo, falando de mobile, né? Onde tem cursos, por exemplo, falando de teatro, às vezes você acha que a sua equipe precisa de ser um pouco mais teatral, os seus professores precisam de um outro nível, onde tem um nível de excelência de atendimento, se o seu ponto forte é o atendimento, não busca talvez a solução no mercado, o que tem aí, o que todo mundo consome, entendeu? Vê um bom restaurante, onde um bom restaurante treinou a sua equipe, né? Vê uma equipe que você admira de atendimento, que faça toda a diferença no seu negócio, vai atrás disso, entendeu? Onde que essa equipe se treinou, busca outras fontes de negócio, busca outros lugares para você se abastecer, né? Então aqui é você justamente colocar os eventos que você acha importante participar. Mundo Mobile, por exemplo, que veio para ficar, tem um monte de coisa no mercado disponível, né? Internet, como fazer investimentos na internet, então tem uma série de cursos disponíveis. Então vá atrás desses eventos, que é muito importante, né? Aqui a gente desce um pouco para inovação. Então, inovação e tecnologia, como eu falei, então o que você vai fazer em relação à tecnologia. É importante aqui, se você quiser conhecer o Evo, tem uma série de soluções e uma série de ideias para você. Então lançamos um negócio agora que é o aplicativo personalizado, que é um negócio extremamente baixo, um custo de aquisição muito baixo, assim, preço de 1/3 de uma esteira, por exemplo, você consegue montar um aplicativo da sua academia, né? A gente tem toda essa questão da gamificação, por exemplo, para você fazer. O próprio Evo tem uma série de benefícios que você consegue entregar para o seu cliente em relação à tecnologia e controles que você pode ter do seu negócio, por exemplo, como um clube de recompensas. Então, quanto mais o seu cliente usa, mais ele ganha pontos e esses pontos podem ser trocados por prêmios. Então, assim, procure parceiros de tecnologia que podem te ajudar, né? Frequencímetros, os wearables, né? Se você quiser, às vezes, integrar, você colocar, por exemplo, aqueles painéis cardiovasculares, em breve a gente vai lançar, mas se você quiser procurar no mercado, coisas que o seu cliente vai olhar e vai ver a tecnologia jogando a favor e ajudando. Então, faça essa previsão. Vá atrás de soluções e já coloque quando que você quer trazer isso. Se você quer ser inédito, traga antes de todo mundo, né? Então, em relação à inovação e tecnologia, em relação ao investimento em capacitação, então o que você vai investir no seu time? Super importante. Então, o curso de Lead 3x também, que é um curso que a gente apoia, que é de um sócio nosso, que é o Croco, que fala sobre marketing digital, por exemplo, pode ajudar bastante a sua academia, então pode ajudar você como gestor, que curso que você quer trazer para a sua equipe, né? Então, coloque isso como um investimento do seu negócio que vai fazer a diferença. Em manutenção, lembrando a palavra manutenção aqui para não te confundir, o que você vai fazer para manter as coisas que você faz bem. Então, se você tem um processo comercial muito bom, o que você vai fazer para promover e para manter isso? Como você vai motivar o seu time? Então, tudo que você coloca aqui que possa ajudar essa pessoa a te ajudar, na verdade, a ajudar você a reforçar as coisas fortes do seu negócio. Eu passei aqui batido, perdão, turma, na parte comercial, a parte do incentivo, né? Então você criar, na verdade, isso também é super importante, desculpa voltar agora, mas quais são os incentivos que você vai dar para o seu time se você bater suas metas, né? Como que você vai dividir o bolo e dividir os ganhos com essa equipe? Seja a equipe comercial, e a gente vê, infelizmente, no mercado, somente às vezes, equipe comercial sendo bonificada. Como o seu time vai ganhar isso? Seu time de entrega, seus professores, o que você pode dar de incentivo para eles, para você conseguir bater as suas metas, entendeu? Então, planeja isso, né? Isso também você pode usar as datas lá de cima, então você fala de carnaval, às vezes fazer um grid de carnaval, um evento para a sua equipe, né? Então, tenha um olhar para o seu time. Qual a campanha interna que você vai fazer para o seu time para você fechar aqui toda a área comercial? E por último, turma, é a agenda do líder, né? Para a gente encerrar um pouco aqui, nada adianta você preencher toda essa planilha, né, bonita, a fixar, se você não fizer a sua agenda. Isso é o mais importante. A gente passou por um momento crítico, a gente está num momento bom, tem muita gente se mexendo, e o que você vai fazer como líder para fazer esse planejamento todo acontecer? Aqui eu quero que você descreva exatamente o que você precisa fazer, ou que competência que você precisa trazer, o que você precisa realmente fazer para esse plano de ação virar ação. Essas ideias de campanha, essas ideias de incentivo, tudo isso virar ação. O que você precisa fazer, isso é muito particular de você. O que você vai investir em você? Que curso você precisa fazer? Quanto tempo que você precisa dedicar para cada uma dessas coisas? Quanto tempo você precisa programar? Então, se você é um cara que é mais lento, que tem um planejamento mais aguçado, que você é uma pessoa mais detalhista, às vezes a campanha aqui, por exemplo, que a gente está em março, por exemplo, ela precisa começar em janeiro.
Então descreva aqui para a campanha de março que você teve ideia de montar com o seu time, o que você precisa fazer. Às vezes você precisa colocar tudo o que você precisa fazer aqui em janeiro, para a campanha de março nascer. Um outro exercício que eu acho bárbaro, turma, faça esse exercício com a sua equipe. Chama o seu time, se você não conseguir fazer com todo o seu time, mas talvez imprima, ajude a preencher o começo da planilha, que é esse comecinho aqui, ó, preenche para o seu time e deixa tudo isso em branco e distribui isso para o seu time e faz uma dinâmica grande para todo mundo sugerir campanhas, sugerir eventos, promova o seu time, faça uma reunião de planejamento aí no final do ano com a sua equipe ou com o seu sócio e rabisque isso e você vai ver quantas coisas bacanas você vai descobrir. Isso é um dos segredos nossos da W12, é esse. A gente tem uma gestão participativa, isso não tem nada de planejamento aqui, é só para a gente encerrar. Chama o seu time para fazer junto. Chama as gente da sua confiança. Além do exercício ser muito bacana, e aí as pessoas imaginam, as pessoas criam, as pessoas... Eu costumo dizer que a gente aqui na W12 a gente tem uma fábrica de brinquedos, né? Porque assim, você tira as pessoas de falar de problema. Então as pessoas estão pensando em solução, as pessoas estão pensando em coisas positivas, coisas legais para fazer. Então chama o seu time que você vai ver que rico que fica esse material que você vai montar coletivamente com o seu time. Beleza? Então essa planilha aqui, você vendo esse vídeo, eu vou compartilhar com vocês. Automaticamente você já baixou ela, então já pode fazer todas as simulações. E se você tiver qualquer dúvida, por favor, escreva embaixo. Eu terei o maior prazer de te ajudar e responder as suas dúvidas e tirar qualquer questionamento que você tenha em relação a essa planilha. Isso me ajuda há muito tempo. A gente aqui, na verdade, o time da W12 pediu para mim trazer uma ideia de planejamento, se fosse alguma coisa diferente. Eu uso isso há muito tempo e funciona muito bem. E a ideia aqui não é inventar roda, né? É ser uma ferramenta simples, nada sofisticada, porque é isso realmente que funciona. Coisa que você possa rabiscar, que você possa colocar, que você vai colocar isso no seu escritório, vai ver todos os dias, vai desenhar, vai incrementar, vai fazer de novo. É uma coisa que você vai usar isso durante todo o ano, como eu uso. Espero realmente que isso possa te ajudar a fazer a diferença, que em 2017, ao invés de você deixar a economia te levar, que realmente você tenha uma atuação muito forte no seu negócio e faça toda a diferença para você como investidor, para o seu time e principalmente para os seus clientes que vão se beneficiar de todo esse planejamento. Obrigado e aproveitem.